Aqui do meu lado está o coach Eduardo Macedo. Bem-vindo, doutor. Opa, boa tarde, Marco, tudo bem? Boa tarde a você que está nos acompanhando aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Uma boa tarde. E a gente vai falar um pouco sobre coach hoje. Está na moda esse negócio, né? Sim, sim. Qual que é a diferença de coach e psicólogo? Essa foi a primeira pergunta que me fizeram ali no corredor, chegando aqui no estúdio. Mas coach, psicólogo, o que é coach, né? Então vamos explicar primeiro? Posso explicar. Vamos lá? O que é coach, doutor? O que é coach? Coach é um processo terapêutico. Já que você falou em relação a psicólogo e coach, até uma pergunta interessante. Geralmente o psicólogo ele trabalha com patologias e o passado, traumas, algumas dificuldades que essas pessoas tiveram, que o indivíduo teve no passado. E o coach geralmente ele trabalha com o futuro, com metas, objetivos que a pessoa quer vencer e ela quer ultrapassar essas barreiras que muitas vezes impedem ela de ser uma pessoa melhor e de ter mais resultados. Então, explicando a grosso modo o que é o processo de coaching, ele é um processo terapêutico que ele visa auxiliar um indivíduo que está num estado atual de dor, que ele, sabe quando ele se encontra parecendo que está andando em círculos, que ele não sai do lugar, que ele está com uma dificuldade enorme de sair daquele espaço que ele está, daquele momento que ele está, e ele vai para um estado ideal, um estado desejado, um estado de realização, de felicidade, e o processo ele usa ferramentas, ele usa essas ferramentas para auxiliar esse indivíduo a buscar autorrealização, autoconhecimento e autoaprendizado, sempre respeitando o tempo e fazendo isso de uma forma bem confortável. Muito bem, doutor. E o coach? Como surgiu o coaching? Bom, o coach ele surge nos Estados Unidos com Timothy Galway, na verdade a expressão coach, para corrigir isso, na verdade, e ele aparece no meio esportivo, onde Timothy ele começa a observar a importância de ter uma autoanálise dos rendimentos dos atletas, para poder dar um feedback para esses atletas para que eles possam melhorar como pessoas e poderem melhorar como atletas e terem um rendimento melhor. Muito bem, então eu vou liberar agora o WhatsApp, telespectadores. Você que tem dúvidas, gostaria de entender o que é coach ou tem alguma... Tá aqui? Aqui. No ar. Aqui. Então tá bom, agora que eu achei. Diferenças entre líder e líder coach. Tem lá de Ponta Grossa a Marcela que perguntou, doutor. Ah, legal. Marcela, então... eu não vou nem falar sobre chefe, porque a expressão chefe ela já está com os dias contados É e mesmo? quase ninguém mais utiliza, né? Aquela ideia de chefe, de que manda no empregado, no funcionário, isso não existe mais nas grandes empresas. Viu, Laís? Hoje, A Laís fica brigando comigo, a chefe é a Laís. Laís é que é brava produtora. É aqui brava? Então esse negócio de chefe já acabou. Essa história de você chefe, mandar na pessoa que você paga o salário não existe. É mesmo? Hoje, os grandes executivos, eles buscam empresas que querem investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a diferença do líder tradicional que nós vemos para o líder coach, a primeira é a seguinte. O líder tradicional, ele lidera pelo exemplo. Explicando isso, basicamente faça o que eu estou fazendo. Né? Então, esse é o chefe ou não? Não, esse é o líder tradicional. Tá. Porque o chefe era o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ah, entendi agora. No caso do líder, ele é o que me siga, veja o que eu estou fazendo de bom e faça a mesma coisa que eu. Eu dou exemplo. Você dá o exemplo. Tá. Seria mais ou menos o seguinte, eu sigo aquela pessoa pelo que ela faz. Já o líder coaching, ele é seguido, ele lidera pela admiração. Seria como se me segue por quem eu sou. Então, é uma pessoa de destaque, uma pessoa que tem muito a oferecer e as pessoas a seguem por quem ela é. Uma outra diferença muito interessante sobre o líder tradicional e o líder coach é o seguinte. Geralmente o líder tradicional ele gosta de um ambiente competitivo e que pague premiações, que recompense com bônus, com aquela questão de PLR, certo? E já o líder coaching, ele sabe da importância do resultado, ele sabe que é importante gerar resultado para a empresa, porém ele não gera motivação pela competição. A motivação dele para com o seu grupo, para com a sua equipe, é proporcionar desenvolvimento pessoal e profissional para esse pessoal. Uma outra diferença muito importante, Marcão, é o seguinte. O líder tradicional, ele é um mentor do seu liderado. Ele ensina a pessoa pelo seu exemplo de vida.
Mas é aquela coisa, nem sempre o que é bom para você é bom para mim, e o que é bom para mim é bom para você. Exatamente. Exatamente. Já o líder coaching, ele é um treinador desse liderado. O que é isso? Ele procura extrair o melhor da pessoa. Ele procura entrar nos pontos fracos e pontos fortes dessa pessoa e extrair o que há de melhor. E por último, para a gente finalizar essa pergunta da Marcela, que foi uma pergunta muito boa, é o seguinte: o líder tradicional, ele visa o quê? Dificilmente ele conhece o seu funcionário, o seu liderado, e dificilmente ele sabe personalidade, ele sabe quais são as habilidades específicas. Já o líder coach, ele se preocupa em saber personalidade da pessoa que ele trabalha, ele procura saber quais são as habilidades específicas, pontos fortes e pontos fracos. E com tudo isso, ele consegue fazer com que a equipe cresça como um todo. Muito bem, doutor Eduardo Macedo, especialista em coach, e eu conheço várias histórias de pessoas que o cara chega num ponto que ele fica andando em círculos e falar de dinheiro que é mais fácil, né? O cara ganha 3, 4, 5 e a meta é chegar em 50 e quando a empresa começa a faturar 10, aí perde de novo, né? Um líder, um profissional, trabalha com marketing multinível e de repente você se identifica nesse quadro. Você vai crescendo, vai melhorando e de repente perde de novo. Cresce e perde de novo. E aí entra o papel do coach, o doutor Eduardo, hoje aqui no programa. Eu vou liberar o WhatsApp, posso? Está liberado, então, o WhatsApp 98792-2356. Vamos lá. Como o líder coach contribui com os seus liderados? Vem aqui de Curitiba, o Emerson que pergunta. Então, como a gente começou falando agora há pouco, que aquela ideia de chefe, de dar ordens, ela não existe mais. Como que um líder coach ele pode contribuir com o liderado? É no desenvolvimento pessoal. Antigamente a gente ouvia uma expressão assim, você tem que dividir o pessoal do profissional. Só que o ser humano, ele é integral. É verdade. Se você está com um problema em casa, vai refletir no seu trabalho. Vai refletir em tudo. Claro que o profissionalismo, ele te obriga a você ser profissional em todas as horas, mas você pode não ter um rendimento muito bom. O líder coaching, ele ajuda nesse desenvolvimento da pessoa como um todo, de forma integral, com ferramentas, com perguntas corretas e com a compreensão do que aquela pessoa está passando para ajudá-la a exercer a sua função da melhor forma possível com excelência. Muito bem. Laís, dá tempo de mais uma pergunta? Mais uma? WhatsApp na tela. Em quanto tempo pode se formar um líder coach? Ou em quanto tempo uma pessoa se forma um líder coach? É o Diego aqui de Curitiba também. Então, você pode formar... na verdade, o líder coaching ele vai começar tendo uma história, mas você começa a dar os primeiros passos numa formação de 2, 3 dias, que você começa a ter a introdução em ferramentas, né? Claro que você não vai chegar hoje sendo um líder tradicional e num passe de mágica ser um líder coach, mas você já pode começar numa formação de líder coaching com 3 dias, né? Eu tenho algumas formações dessa que a gente oferece ao público, que em 3 noites a pessoa já começa a ter um start para poder começar a sua caminhada como líder coach e fazer a diferença no mercado. Um psicólogo é psicólogo em 5 anos, né? Em 5 anos. É formado em 5 anos. E Sim. o coach? O coach ele pode ser formado aí, vamos colocar aí num tempo de uns 60 dias, 90 dias. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Não Claro tem nem que comparação. é importante saber o seguinte, o psicólogo ele nunca vai deixar de existir porque ele trabalha com traumas, com patologias. Entendi. O coach não tem esse papel de trabalhar com o passado. A gente trabalha com metas para o futuro, sempre olhando para a frente. E para você que está andando em círculo e patinando, procure um coach. Vamos a mais uma do WhatsApp, isso? Cadê? Está aqui a Maiara, São José dos Pinhais. Qualquer pessoa pode ser um coach, um líder coach? Qualquer pessoa pode ser um líder coach. Por quê? Porque a ideia do coach é justamente ter essa noção de ser um treinador. Então, não precisa uma pessoa que quer ser líder coach, Marcos, ele não precisa trabalhar com isso. Ele pode ser dono de uma empresa, ele pode ser um médico, ele pode ser um líder num departamento e ele pode ter essas habilidades, essa capacidade de coaching para ajudar o seu pessoal. Infelizmente, em nossos dias, quando se fala do processo de coaching, é só formar coaches para trabalhar com o processo. Mas o curso de líder coach, essa formação, essa expressão líder coach, ela pode ser para qualquer pessoa que lidera alguém.
e ela vai, que seja um pai de família que quer ser um líder melhor dentro da sua casa. Ele pode fazer uma formação dessa para poder desenvolver os seus filhos, desenvolver a sua esposa, se autodesenvolver e todo mundo na família ter um rendimento melhor. Muito bem. Gente, tempo passa e passa rápido demais. Lá no Master Uma Festa, né, Chaca? Tô ouvindo tudo, viu, gente? Vocês estão... Tô ouvindo tudo que vocês estão aprontando aí no Master. E eu falei com o doutor Eduardo Macedo, muito bacana. Eu já fiz coach, amo coach, acho muito importante. Nos meus negócios, nas minhas empresas, a gente sempre buscou o coach. E, de repente, é isso que a sua empresa está precisando. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado a você que está nos acompanhando e um abraço e uma boa tarde.